Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Hoje nós vamos lembrar um pouquinho sobre o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre bem-aventurados os que têm puro o coração. Meus irmãos, todos nós sabemos que para conquistar o reino dos céus, precisamos nos esforçar para alijar dos nossos corações todas as impurezas que trazemos dentro de nós. Nós temos que nos tornar humildes, puros e limpos do coração, de coração. Mas então, quando nós teremos o coração puro? É claro que nós vamos ter um coração puro quando formos espíritos puros. Mas então, por quê? Porque nós fomos criados simples e ignorantes por Deus, porém perfectíveis. Nós então temos uma longa caminhada através das reencarnações para que nós possamos adquirir as experiências necessárias a um espírito puro. E durante essas encarnações, no começo, como o espírito ainda é ele é ignorante, e esse ignorante não é no sentido pejorativo, é no sentido de que a pessoa não conhece nada ainda. Então, no começo das encarnações, as pessoas não sabem nada, por isso que as primeiras encarnações, depois que somos criados por Deus, elas são assim... os espíritos dão um empurrãozinho e aí nós vamos reencarnando, né? Então são reencarnações compulsórias. E à medida que nós vamos, é bom lembrar os irmãos que nós não seremos um espírito puro tendo apenas uma encarnação. Então a unicidade da existência é uma teoria que muitos admitem, acham que nós temos apenas uma encarnação, mas nós sabemos com a doutrina espírita que nós precisamos adquirir muitas experiências para chegarmos até lá, e por isso nós precisamos de muitas encarnações. Então, a princípio, a gente vai reencarnando várias vezes, até que num determinado momento da nossa caminhada evolutiva, nós vamos tendo a possibilidade de fazer escolhas. Aí a possibilidade, nós vamos ter o livre-arbítrio para fazer escolhas. Mas quando nós somos criados por Deus, Ele já deixou em nós somos uma centelha divina, nós temos sementes das virtudes. Que para que um espírito seja puro, ele precisa desenvolver, ele tem que fazer florescer essas virtudes, que são a bondade, a simplicidade, a humildade, enfim, tudo aquilo que nos torna espíritos de luz, espíritos superiores. E ao mesmo tempo que a gente vai reencarnando, então a gente vai fazendo escolhas. Se nós fizermos boas escolhas, consequentemente nós vamos ter boas consequências. É a lei de causa e efeito. Então, se eu pratico o bem, eu vou receber o bem também. Eu vou ser feliz, eu vou me sentir assim, uma pessoa feliz, porque eu fiz o bem e recebi o bem. Mas nessa caminhada, enquanto, por exemplo, estamos num plano de prova e expiação, como a Terra, nós vamos escolhendo, muitas vezes, coisas erradas. E aí nós vamos, porque nós vamos trazendo desde os planos primitivos, ainda muito egoísmo, né, que nós vamos ter que vencer isso daí. Então nós vamos, através do que vai acontecendo, a gente se torna uma pessoa orgulhosa, ou uma pessoa invejosa, ambiciosa, que guarda ressentimentos. Então, na psicologia espírita, isso se chama negatividades do ego.
E essas negatividades, elas vão se sedimentando no inconsciente, lá no fundo do nosso inconsciente, e que pode determinar as nossas ações no futuro. Então, muitas vezes nós conseguimos, assim, vamos porque nós estamos já estamos mais pacientes. Aparentemente estamos pacientes, mas ainda nós guardamos no fundinho do nosso inconsciente um pouco da impaciência, que um belo dia lá na frente vai determinar as nossas ações, porque esse resto de impaciência que não foi resolvido, entende? Nós temos que ter paciência. Se não foi resolvido, a gente poderá lá na frente cometer pela emoção, por impulso, um erro tão grave porque perdemos a paciência. Então veja que nós guardamos lá dentro do nosso inconsciente, nós temos essas negatividades que são as falhas morais. Falhas morais, tudo que é falha moral que nos coloca numa situação inferior no campo da moralidade, isso tudo precisa ser enfraquecido durante as nossas existências, certo? Então, a gente não zera uma falha moral numa encarnação. Nós precisamos muitas e muitas encarnações para irmos desenvolvendo as virtudes, por exemplo, a bondade. Então veja, a bondade é uma virtude. E a psicologia espírita, ela chama, por exemplo, a bondade é uma virtude, mas ela é um atributo. Ele é um atributo. Então, eu sou uma pessoa boa, eu tenho bondade, é um atributo. Mas a qualidade da minha bondade, eu preciso saber qual é. O quanto eu sou boa. Eu sou boa para quem? Para o meu pai, para minha mãe, para os meus filhos, para o meu marido, para um amigo e uma amiga. Assim, eu sou boa, mas e para o vizinho que é chato? Será que eu sou boa? Então nós temos que analisar o que nós temos de virtudes, se elas estão completas. No começo da nossa evolução elas não estão completas, mas nós temos que ver quais as virtudes, quais os atributos bons que nós temos e o quanto nós somos bons. Se eu sou uma pessoa tolerante, então a tolerância é atributo e a qualidade é o quanto eu sou tolerante. Então, quando eu vou fazer a reforma íntima, e eu estou falando tudo isso para vocês, porque para a gente ter o coração puro, nós temos que enfraquecer as nossas falhas morais. E nós temos que fazer brotar as virtudes. À medida que nós fazemos as virtudes brotarem, o que vai acontecendo? Nós vamos enfraquecendo as falhas morais, a ponto delas terminarem. E por isso que eu disse aqui, para conseguir entrar no reino dos céus, nós temos que ser espíritos puros. E então eu tenho que fazer brotar, vir à tona as virtudes, a saber perdoar, não ser vaidoso, ambicioso, né? A gente precisa tomar cuidado com a inveja, com a intolerância. A indulgência é uma das grandes virtudes que eu admiro muito, porque quando uma pessoa é indulgente, quando ela aceita o outro como ela é, e é fácil isso. Será que é fácil aceitar um marido chato? Será que é fácil aceitar uma colega que está cheia de defeitos? Não é fácil, mas é preciso trabalhar a nossa reforma, o nosso interior, para podermos entender por que aquela pessoa é chata. Então nós costumamos julgar, uma pessoa é boa, não é, ela é tolerante, não é por aí. Nós fazemos muito pré-julgamentos e nós temos que trabalhar isso. Eu tenho que entender por que o meu marido é tão irritado.
Então eu tenho que ir lá nas causas, entende, meus irmãos? Isso é muito importante, porque isso daí vai nos levar a ter uma vigilância do nosso comportamento que vai nos ajudar a conquistar esse coração puro, para a gente poder estar evoluindo cada vez mais e nos tornarmos espíritos puros, felizes, porque todos nós fomos criados por Deus, mas somos Deus nos criou e nós somos os construtores da nossa evolução e Ele nos criou para a felicidade. Então o sofrimento que eu passo hoje é uma coisa transitória. E eu tenho que agradecer o sofrimento, porque o sofrimento é um recurso pedagógico do qual Deus coloca para que nós possamos evoluir mais rapidamente. Porque não existe aquele provérbio que diz, quem não vai pelo amor, vai pela dor. Então a dor muitas vezes é uma bênção que nos faz refletir sobre os nossos comportamentos inadequados, para que a gente possa estabelecer, fazer uma lavagem interior e chegarmos a ter o coração purinho, só com virtudes. Por isso que o espírito de luz, ele se apresenta com a luminosidade. Uma das características do perispírito é ser luminoso, mas quando ele se apresenta luminoso? Quando nós estamos com o coração puro, nós somos espíritos puros. Muito bem, meus irmãos. Então, como é que nós vamos conseguir essa pureza? Eu já fiz um resuminho para vocês aí. Então, nós vamos lá em Jesus, nós vamos no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 13 e 16. E essa parte bíblica diz o seguinte: apresentaram-lhe, quer dizer, apresentaram a Jesus, então, criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como as tocasse, e como os seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Então, meus irmãos, vamos ver por que Jesus tomou a criança como um símbolo de pureza, né? Justamente porque a criança, ela por causa da simplicidade da criança, né? Vocês observem a humildade de uma criança, né? E Jesus ensinou então que para conquistar a felicidade devemos nos assemelhar à criança. Assemelhar à criança, não é ser criança. Bom, quem estuda o espiritismo sabe que o espírito de uma criança, ele não está sendo criado naquela hora. Ele já vem de muitas encarnações. E é um espírito que vem para a Terra, não é só para ser educado, é para ser reeducado. Então, Deus, como sabe tudo, o que ele faz? Ele, nos primeiros anos de uma criança, e essa criança é um espírito já que vem vindo de outras encarnações, é um espírito que tem que ser reeducado, ele tem ele tem que progredir, tem que ser ajudado, e Deus é aquela criatura altamente inteligente, altamente sábia, né? Ele deixou a criança, quer dizer, essa fase infantil, a criança, aquele espírito, né, ele passa por um estado de esquecimento, de ingenuidade temporários. Então, quando o espírito reencarna, Deus lhe proporciona um recomeço com novas informações educativas para o seu progresso moral e intelectual. Então veja o que diz a questão 385 do Livro dos Espíritos. Nessa fase é que ele pode transformar os caracteres
e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada que terão de dar contas. Então o Espírito vem para a Terra, é um Espírito que os espíritos, as crianças, uma família, às vezes um casal de 2, 3 filhos, ou quantos filhos, mas isso já é uma questão que já foi planejada no plano espiritual. Os pais se prontificaram em receber aqueles filhos de Deus como se fossem os seus filhos mesmo, e eles têm a missão de encaminhar essas crianças para o bem. Vejam que não é a mulher que tem que encaminhar as crianças, não é só o marido que tem que encaminhar, os dois receberam a missão de encaminhar aqueles espíritos para o bem. Depois, quando eles vão ficando mais mocinhos, então aquelas tendências que eles vão trazendo lá do passado, às vezes aparecem. Mas a educação moral que foi feita nessa fase de infância vai ajudar aquele espírito a se superar, a vencer as suas más tendências. Olha como é importante a educação da criança. Então nós não podemos ter os filhos e deixá-los sozinhos, tem que ter orientação. Então é a responsabilidade dos pais, não é só ter o filho e sair embora. Não, tem que estar ali junto, ajudando aquele espírito crescer. Por aí, vocês observando o que se passa modernamente, vocês podem perceber quanta falta faz o conhecimento da doutrina espírita. Porque se as pessoas conhecessem a doutrina espírita, elas teriam um modo de ver o mundo diferente, teriam um paradigma diferente, não só pensando na materialidade, pensando em preparar os filhos para ganhar dinheiro. Isso é importante, preparar intelectualmente os filhos, porque eles têm que também viver na terra, trabalhar, ter conhecimentos, para poder ter uma vivência na terra adequada, entende? Mas não podemos pensar só na parte profissional. Nós temos que pensar na educação moral da criança. Por isso, todos os pais que têm filhos devem trazer as crianças no curso de evangelização infantil e não deixar de colocá-los na hora do evangelho no lar. A criança tem 4 aninhos, leve um livrinho de moral, entende? Faça o evangelho, mas conta uma historinha de moral para a criança, começa a questionar a criança, para que ela cresça, assim, com responsabilidade, com relação não só à vivência aqui no mundo, mas se preparando para o plano espiritual. Porque a morte do corpo, meus irmãos, é certa, mas a alma é imortal. E nós só pensamos muitas vezes nas coisas da terra. Tem gente que, depois que morrer, sei lá, o que vai acontecer, eu vejo depois que morrer. Não é assim, não. Nós temos que nos preparar. Buda dizia que nós temos que pegar o caminho do meio, a parte intelectual e a parte moral, entende? Para que nós possamos nos preparar para essa evolução, para a qual nós viemos à Terra. Nós reencarnamos para fazer a nossa evolução. Então, meus irmãos, a criança, ela não guarda, quem tem criança sabe, né? A criança não guarda ressentimentos, ela não faz o mal com consciência, a criança é dócil, ela é receptiva a novos ensinamentos. Então, é mais fácil de você moldar aquele espírito já começando na fase infantil. E aí, todos os pais que levam as crianças para a evangelização infantil, que fazem o evangelho no lar, que levam para a mocidade espírita, os pais nunca terão, nunca passarão desesperos, entende? Eles sempre terão alegria, porque os filhos vão ter um comportamento mais de acordo com o evangelho de Jesus. Então, continuando, meus irmãos, muito bem. E por que nós, adultos, ainda temos o coração impuro? Por quê?
né? Então é o que a gente vai analisar aqui nesse capítulo, né? Que bem-aventurados os que têm puro coração. Porque muitas vezes, meus irmãos, porque nós escolhemos errado, a gente, ao fazer uma escolha, a gente escolhe de maneira errada, a gente toma o caminho da materialidade, o caminho das coisas que não tem importância nenhuma aos olhos de Deus, as paixões exteriores. Nós estamos ainda sendo levados pela vida instintiva que nós estamos trazendo desde dos planos primitivos, muito assim, daquela era quando nós éramos ainda quase que animais. E nós trazemos essas paixões. Então, aquilo que era feito instintivamente, né? Que, por exemplo, o animal, por exemplo, ele tem a preocupação, quer dizer, o animal, tudo que ele faz é para a perpetuação da espécie. Então ele come, ele tem que beber, ele tem que reproduzir, porque tem que ter os outros animais. Então tudo que eles fazem é feito por instinto. Mas o homem ele é mais que um animal, porque o animal ainda é um princípio inteligente. E o homem já tem conhecimento de si mesmo. Então ele é um espírito formado, mas que precisa ser burilado. Então no começo da nossa encarnação, nós somos levados muito pelos instintos, pelos impulsos. E nós erramos por isso. E como nós nos agarramos às coisas da matéria, então nós queremos ter sensações. Então a gente já não bebe mais porque é saúde beber água. A gente já quer beber o vinho e beber com muita, né? Então a gente já pega o líquido e já prepara outras coisas que vão depois atrapalhar a evolução do nosso espírito, porque vocês sabem que uma pessoa alcoólatra fica doente, ela se perturba toda, ela não tem mais uma vida assim, uma vida harmoniosa, ou então a pessoa ela quer agradar o estômago, que ela come demais, né? 1 quilo de carne numa churrascada, entende? Isso vai prejudicando o espírito. Na questão também da reprodução, entende? As pessoas não usam o sexo mais para reproduzir, porque existe a lei de reprodução, porque os espíritos precisam reencarnar. Não, as pessoas já vão querendo ter sensações inferiores. Quando um espírito moralizado, ele tem que ter sensação sublime. Quando a gente ouve uma música da espiritualidade, uma música, harmonia espiritual, harmonia que vem do mais alto, é música que nos enobrece, que nos eleva, que nos coloca além do éter, como diz Kardec no livro Obras Póstumas. Então veja que nós temos que trabalhar tudo isso para a gente ir conquistando aquela moralidade sublime, que quando Jesus disse, vós sereis deuses se quiserdes, nós podemos ter a força que Jesus teve, mas precisamos trabalhar, fazer esforço e ter boa vontade para isso daí. Então, meus irmãos, além dessa passagem que nós lemos aqui sobre a criança, também tem outras passagens, né? Nas passagens que Jesus ensina, que Jesus, através dessas passagens do Novo Testamento, ele nos ensina como manter o nosso coração puro, né? Então eu vou contar mais uma historinha que vocês já sabem, né? Então, certa vez, Jesus foi convidado por um fariseu para que ele jantasse em sua casa. E Jesus não lavou as mãos antes do jantar. E o fariseu dizia para si mesmo, por que ele não lavou as mãos? Porque os judeus, os adeptos do judaísmo, eles tinham como um hábito assim, de lavar as mãos antes das refeições. Hoje nós lavamos as mãos porque tem as bactérias, a gente precisa questão de saúde e de higiene. Mas eles eram uma questão religiosa. Era um ritual e eles também limpavam o prato onde iam comer e o copo, entende?
E também, quer dizer, por que Jesus não fez isso, né? Entende? Por que esse homem não fez isso? Nós sabemos que hoje seria uma falta de educação se chegar na casa do outro, pegar o guardanapo e limpar o prato antes de comer. Mas naquela época era costume deles, né? Então Jesus ficou analisando isso, e aí Jesus, conhecendo a intenção dele, disse que não adianta ter tanta preocupação em limpar o exterior do copo e do prato se nós não tomarmos cuidado em limpar o interior dos nossos corações, que estão cheios de rapinas e iniquidades. O que seria rapina? Rapina é aquele que vive roubando os outros com atos de violência. E aqui então o Evangelho traduziu como ganância, né? Cheios de ganância. Iniquidade seria também cometendo ações contrárias à moral, seriam pessoas também cheias de maldades, né? E aí Jesus ainda continuou dizendo para o fariseu: olha, não é o que entra pela boca que macula o homem, é o que sai da boca. O que sai da boca é o que o macula. Então, o que Jesus quis dizer? Ele quis dizer, meus irmãos, que nós temos assim, uma grande preocupação com a aparência exterior, mas na verdade nós não temos que nos preocupar com as coisas exteriores. Nós temos que eliminar do nosso coração o ódio e a maldade que trazemos ainda dentro dele. Então, como eu tenho que limpar as coisas, porque eu preciso limpar. Os bons espíritos gostam de limpeza. Isso é bom para todas as pessoas saberem que a gente tem que manter o ambiente onde moramos limpo. Os espíritos apreciam a limpeza, mas a limpeza do coração é necessária para que a gente possa adentrar o reino dos céus. Então ele quis dizer, né, Jesus, por essa passagem, que não é a aparência que salva o homem, mas as suas atitudes voltadas ao bem. O que Deus quer é atitude nossa, entende? Assim, não adianta ter aparência de virtuoso, não adianta achar que ter uma religião já é condição para ser salvo. A religião não salva ninguém, é a religiosidade que trazemos dentro de nós, a espiritualidade que nós trazemos dentro de nós é que nos salva. É isso que a gente tem que entender. Tem gente que não tem religião nenhuma e ajuda tantos outros, fazem tanta caridade e não professa nenhuma religião. Mas a religião é importante? Porque você estudando, por exemplo, eu vou estudar as verdades espirituais trazidas por Jesus, o seu Evangelho, isso me ajuda a me aproximar de Deus, porque eu vou me tornando uma pessoa mais humilde e justamente a virtude que nos coloca perto de Deus, a que é muito importante é a humildade. Então, meus irmãos, de nada vale a gente ter aparência de virtuoso. Tem gente que bate no peito: olha, eu sou religioso, eu não falto à missa, eu não falto ao culto, eu não falto a nenhuma palestra no centro, eu vou lá, eu dou passe, eu tomo passe. Entende? De que adianta isso se a pessoa, o que ouve aqui, entra por aqui, sai lá na primeira esquina que tem, encontra alguém, já vai brigando, já vai denegrindo as pessoas. Não adianta, nós temos que colocar em prática o que nós aprendemos das verdades espirituais, que o Evangelho está eivado de lições para todos nós. Então, meus irmãos, a virtude, ela não deve ser passiva. Vocês se lembram de um texto que diz no Evangelho que a virtude não pode ser passiva, tem que ser uma virtude ativa? Tem no Evangelho, vocês devem ter lido e estão se lembrando. O que significa uma virtude passiva? Qual é a diferença? A virtude passiva é o seguinte: tem uma pessoa que está com um problema e eu falo: ai, coitada, né? Aí eu tenho uma pena dela, então eu só tenho pena, mas eu não faço nada por ela. Ou então, eu tenho uma empatia por ela, pelo problema. Então a pessoa se sente no lugar,
sente que a pessoa está sofrendo com dor, mas não faz nada. Então, qual é a virtude ativa? A virtude ativa é a compaixão, é a misericórdia, porque a compaixão faz com que você sinta tudo aquilo, pena, tem empatia com relação à pessoa, mas você sai do seu lugar e vai ajudar a pessoa de alguma forma. Essa é a virtude ativa. Não adianta, é o caso do bom samaritano, né? Tanta gente passou, o levita, coitadinho, foi ferido, mas não fez nada, passou de largo. E o samaritano deu de tudo, fez de tudo. Socorreu aquele homem, levou na estalagem, pediu para o dono da estalagem tomar conta dele. E se precisasse mais alguma coisa, era para fazer, que na volta ele reporia o dinheiro necessário. Então, isso é virtude ativa. A pessoa tem que ser proativa, ela tem que sair do seu lugar e ajudar o outro. Ah, mas eu não tenho condição de ajudar, eu não posso. Ué, mas se você não tem uma oração que você puder fazer para aquela pessoa, entende? Você já está ajudando. Cada um ajuda como pode. O Emmanuel, ele falou assim que faça o melhor que você puder. Só que nós temos que ser proativos. Quer dizer, regaçar a manguinha e trabalhar. Porque é muito fácil eu ficar lá no celular, mandando mensaginha, né? Para lá, para cá, bom dia, boa tarde, tudo bem? Isso é bom também, é gostoso. Mas a gente tem que usar o tempo também, com um pouco mais porque o objeto, o valor de um objeto, ele é neutro. Qual é o valor do objeto? Dependendo do uso que você faz dele. Se você usa o celular para coisas necessárias, boas, ele é ótimo. Mas se você usa para porcaria, para pôr fake news e perder tempo, quando você devia estar ajudando alguém que precisa, devia estar ajudando a mãe que está ali sozinha fazendo as coisas, você está lá no celular o dia inteiro. Foi feita uma pesquisa que o brasileiro, ele fica 9h30 por dia no celular. Perdeu o dia. Então a gente precisa pensar, hoje nós estamos vivendo aquela parte de escolha. O que é melhor? Eu tenho que escolher a boa parte. Eu sou um cabrito ou eu sou uma ovelha? Se eu faço o bem, eu estou do lado das ovelhas. Mas se eu sou uma pessoa que só fica empurrando o dia com o dedo, não uso o meu tempo para uma leitura saudável, para uma ação saudável, de que vale isso daí, meus irmãos? Nós estamos perdendo tempo na terra. E nós temos que tomar cuidado, porque a gente tem que ajudar a pessoa na hora certa. Porque se a gente pensar de ajudar alguém depois, a nossa caridade vai chegar atrasada. Então a gente tem que pensar nisso daí. E continuando ainda, nós teríamos muita coisa para falar, sabe? Bastante coisa, né? Então, por exemplo, Jesus disse, né, que a gente também erra, né? A gente erra não só pelas ações, mas pelas palavras e também pelos pensamentos, pelo pensamento. Palavra, precisa tomar cuidado, a palavra é um universo. Humberto Eco, que é especialista na parte de linguística, ele diz que a palavra é um universo. Se eu uso uma palavra construtiva, eu posso reerguer uma pessoa. E se eu uso uma palavra assim, que rebaixa a pessoa, ela pode também passar o resto da vida se sentindo uma pessoa inútil. Por exemplo, uma mãe que fala assim para o seu filho: ei, você sai daí, meninas, você é um retardado. Fala retardado para o seu filho, você vai ver se ele não vai ser um homem que um dia vai se sentir a vida toda uma pessoa retardada. Então a gente tem que tomar cuidado, entende? Com as nossas palavras. E se eu fizer por exemplo, eu conheço um caso em que uma pessoa estava querendo cortar um pano para fazer trapo e ela não conseguia cortar o pano certinho. E a criança falou para ele assim: por que o senhor não rasga? Aí ele rasgou, saiu certinho. E aí a pessoa disse para aquela criança de 8 anos:
olha, mas você é inteligente, hein? Isso fez um bem para aquela pessoa a vida toda, aquela palavra inteligente. Então, precisamos tomar cuidado com o que nós falamos para os outros. Isso não é só com relação à criança, eu estou dando exemplo da criança. É com relação ao filho, o pai, a mãe, qualquer pessoa. Entende? Uma professora tem que tomar cuidado com as palavras que ela dirige para os seus filhos, para os seus alunos. Porque ao mesmo tempo que ela pode erguer aquele aluno, ela pode também rebaixar. E continuando, meus irmãos, nós também pecamos pelo pensamento, né? Então, para Jesus mostrar que também erramos quando emitimos um pensamento mau, nós encontramos no Evangelho de Mateus, o capítulo 5, uma passagem que disse assim: aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometeis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado para uma mulher com mau desejo para com ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. O que será que, se a gente for no dicionário, o que significa adultério? É infidelidade conjugal, é prevaricação. Mas Jesus, ele empregava essa palavra não só para designar toda a ação má, mas todo e qualquer pensamento mau que a pessoa tivesse. Então, para Jesus, adultério não é só quem trai o cônjuge, mas todos aqueles que infringem as leis de Deus pelo pensamento. E quando a gente estiver diante de um mau pensamento, o que a gente tem que fazer? A gente tem que repelir com todas as nossas forças, viu? Nós temos que, nunca devemos, e sabe que o que é importante, e o espírita sabe disso. Às vezes a gente está com algum problema, que nós todos somos criaturas ainda imperfeitas, temos que cuidar um pouco da nossa saúde mental, nós temos muitos desafios para enfrentar na vida, e muitas vezes vem pensamento mau. Só que nós não podemos esquecer que nós temos espíritos inferiores, obsessores, que foram os nossos inimigos no passado e que podem ainda querer nos humilhar, querem talvez fazer a justiça com as próprias mãos porque a gente cometeu algum erro com relação a ele. Então, se eu tenho um pensamento mau, o espírito vem, é isso mesmo. Eu tenho vontade de dar uma pisa naquela pessoa, e o espírito vem, dá mesmo, ele precisa. E a pessoa invigilante cai nessa daí, porque ele não vigiou seus pensamentos. E nós temos aqui sobre a vigilância um monte de coisa para falar para vocês. Mas em virtude do horário a gente deixa para falar outro dia, né? Mas o importante é a gente entender que a gente precisa tomar cuidado. Nós temos que ter assim, orar e vigiar. Porque a oração nos ajuda a ser vigilantes. Quando vem um pensamento mau, a gente repele com toda a força e a gente muda o foco. Pensa em Jesus, pensa em outras coisas, mas não dê entrada para aquele outro pensamento que vem reforçar o nosso pensamento de espíritos inferiores. Então nós temos que estar sempre orando, porque a oração nos ajuda a tomar cuidado. Como dizia a dona Léia, isso eu nunca me esqueci, é que nós andamos muito distraídos, né? Entende? Quando ela dizia isso, que nós estamos distraídos, que nós não estamos vigiando. Nós temos que partir para a vigilância e fazer a oração que vai nos ajudar. E uma outra mensagem também trazida no Evangelho é sobre o escândalo, né? Então, o que é o escândalo? É algo que choca o ser humano ao saber do acontecido. E esse escândalo pode ser
todo mundo fica sabendo e pode também ninguém ficar sabendo. Mas se alguém comete um mal, faz alguma coisa má para o outro, isso a gente chama de acordo com o Evangelho, é escândalo. Então diz assim, que constitui escândalo tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda reação má de um para com o outro, com ou sem repercussão. E certamente vocês sabem que todo aquele que faz o mal vai ter como consequência, vai receber o mal. Então é a lei de causa e efeito entra aqui. Então eu tenho que tomar cuidado com as minhas ações, porque depois eu vou responder por isso. Entende? Veja bem, se eu planto um limoeiro, eu vou receber o quê? O limão. Não vem a laranja, nem a melancia. Então, assim é uma lei de Deus, de causa e efeito. Então, se eu faço mal para alguém, seja individualmente ou seja coletivamente, eu vou ter que receber vou ter uma consequência, né? Se é o mal, eu vou ter uma consequência que vai me trazer problemas. Eu vou sofrer com isso. Então diz o Evangelho, é necessário que haja escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Então a gente precisa orar por essas pessoas que promovem guerras e que usam a fome, né? Crianças morrendo de fome, jovens, pessoas, e isso daí como um instrumento de guerra. Quer dizer, então o inimigo impede que o povo do outro lado se alimente, porque assim o chefe daquele povo, quer dizer, porque está vendo o seu povo morrer, vai acabar com a guerra. Então a fome está sendo instrumento de guerra. E essas pessoas, infelizmente, elas vão ter que sofrer muito. Por isso que Jesus diz, mas por que é necessário que haja escândalo? Por causa da condição da nossa terra. A nossa terra aqui, o povo ainda é muito inferior. Então, sem querer, porque por desconhecimento, por ignorância das leis superiores, ele comete erros. Ele machuca o outro, ele dá golpe no outro, ele mata o outro por nada. E coitadinho, dá dó, porque ele está fazendo isso porque ele ignora que as nossas ações têm consequências. E não só as ações, mas as palavras e o pensamento ruim que a gente emite. Se a gente tiver pensamento bom, nós também vamos ter assim reflexos bons disso daí. Então, meus irmãos, existe a lei de destruição. Mas a lei de destruição natural, necessária, isso é por Deus, tem que haver. Mas a lei de destruição abusiva, quem destrói o planeta, que é o seu habitat, pelo qual ele deve zelar por ele, porque nós temos que zelar pela terra. Então a gente vai responder pelos nossos atos de impensados, de ignorantes mesmo que somos. Então devemos tomar cuidado com o que nós fazemos, pensamos e falamos. E no final das contas, meus irmãos, então, terminando aqui, o que é interessante a gente observar. Primeiro, tudo aquilo que nós fazemos aos outros, seja de bom, seja de mal, já falei, provoca reação sobre nós em bênçãos ou sofrimentos. Então, cada um responde pelo ato que pratica, pelo que pensa e pelas palavras que emitem. Tomamos cuidado com isso. O mau pensamento, ele provoca intranquilidade e amargura. Os bons, ao contrário, nos enchem o coração de paz e contentamento, né? Então, nós temos que nos manter livres de pensamentos mesquinhos e inferiores e nos esforçar por cultivar pensamentos elevados, viu? Então, é claro que a gente vai, em cada encarnação, a gente vai enfraquecendo as nossas fraquezas. Então, eu não acabo com o egoísmo. Aliás, o egoísmo e o orgulho são as duas chagas mais difíceis de serem abolidas. Então, a gente não vai abolir, por exemplo, a intolerância numa encarnação. Você diminui. Então a gente tem que se esforçar.
e tem que estudar o Evangelho. Deus nos mandou missionários, nos mandou Moisés, mandou Jesus, mandou o Espiritismo que está aqui, tornando claras as ideias que Jesus nos trouxe. Temos que aproveitar essa oportunidade. Felizes de nós que estamos dentro de um centro espírita, que o Espiritismo, ele é consolador e ele é libertador pelo conhecimento. E todo espírita tem que estudar. Tem aqui tem N grupos de estudo que a gente vê. O espírita, para entender mesmo verdadeiramente o que é o espiritismo, por que nós estamos aqui, por que o mundo é do jeito que é, precisa estudar. Então vão se encaixando aí nos grupos. E deixa um pouco o futebol de lado. Se o futebol depois for reprisado, vocês e depois. Se não, conversa com o amigo, a quem que ganhou? Fulano. Um dia, né? Mas não vamos deixar de estudar por causa de quimeras, de coisas que vão ficar na terra, que nós não vamos levar nada disso para o plano espiritual, meus irmãos. Nós vamos levar as ações, que são boas e más. E se a gente levar as ações boas, ótimo, nós vamos progredindo, vamos sentir as benesses de um reino de Deus. E se a gente levar só obras ruins, Deus vai dar oportunidade, mas a gente vai ter que reencarnar mais vezes. E um dia um orador aqui falou, eu achei tão engraçado, ele disse assim, nós temos que economizar as encarnações. Porque o Divaldo Franco, numa palestra dele, ele disse que você pode, por exemplo, numa encarnação, fazer as coisas como por 2 encarnações. Então, se eu posso numa fazer tudo, não preciso vir na outra, eu economizo uma encarnação, certo? Então, meus irmãos, disse Jesus, orai e vigiai, para não cairdes em tentação do inimigo. Está lá na oração dominical. Não nos deixeis cair em tentação. É bom lembrar que nós somos tentados. Até Jesus foi. O que não podemos é cair em tentação. Por isso que eu tenho que repelir todo e qualquer mau pensamento. Então, se eu repilo mau pensamento, eu vou evitar muita coisa. Vou evitar adultério, vou evitar prejudicar o outro. Então, eu tenho que tomar cuidado. Todo mundo quer comer bastante no domingo, a segunda-feira eu vou começar o regime. Chega segunda-feira, balbá o regime. E a gente tem que ter força de vontade para poder vencer as dificuldades. E assim, meus irmãos, então terminando aqui, o que diz, né, lá o Kardec, que a gente tem que combater as nossas más tendências, né? Que a gente vai diminuindo, a gente não zera, só que lá na frente, quando formos espíritos puros, a gente já chegou nessa condição porque a gente fez aflorar as virtudes e abafamos, diminuímos, acabamos com as nossas negatividades, as nossas falhas morais, né? Por isso nós temos lá em Kardec, conhece-se o verdadeiro espírita, não só pela sua transformação moral, mas pelo esforço que faz para combater as suas más tendências. E vamos fazer reflexão sobre os nossos atos, viu? Qualquer dia eu vou fazer uma palestra mostrando um exercício para a gente conseguir a vigilância. Meus irmãos, que a paz de Deus esteja com todos. Muito obrigada pela atenção e que tenham uma boa noite.